E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha sobre uma Bíblia de estudo que ela é muito boa, mas parece que o pessoal não comenta muito a respeito dela. E como ontem eu vi o Augustus Nicodemos recomendando no Telegram essa Bíblia, eu aproveitei e pensei, então eu vou comentar um pouco sobre essa Bíblia, já que não tem muito conteúdo falando a respeito dela, para ajudar a galera que talvez pense em adquirir uma. E é essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Herança Reformada, tá? Vou pegar ela aqui e a gente vai fazer uma mini resenha dessa Bíblia aqui. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar ela aqui do lado da de Genebra, que talvez é a mais popular, da Bíblia de Estudo mais popular, para vocês terem uma ideia do tamanho. Bíblia de Genebra aqui do lado, e ela aqui, ela tem algumas páginas a mais. Uma Bíblia um pouco maior, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, né? Tem essa qualidade aqui na capa, isso aqui é costura, muito boa por sinal. Isso aqui é em alto relevo, quer dizer baixo relevo, porque as letras são mais abaixo do que a parte preta, né? A Bíblia de acabamento muito bom, né? Dourado aqui do lado, e tem sempre essas faixinhas aqui para marcar o texto. Então tem uma faixinha preta e essa outra aqui mais dourada, certo? E ela tem um diferencial, pelo menos eu gosto dela, uso ela bastante para preparar a pregação. E antes de mais nada, já vou falar aqui que essas Bíblias aqui, as Bíblias que eu tenho, tudo que eu tenho aqui, eu nunca ganhei nada de editora nenhuma, tudo isso aqui é trabalhando mesmo. A igreja que eu sou pastor também, junto com outros pastores, eu não recebo salário da igreja, não recebo nem oferta, nada da igreja, tá? Então esse vídeo não é patrocinado. Mas voltando aqui ao assunto, que é a Bíblia, vou abrir ela para a gente ver o interior. Então a Bíblia de Estudo Herança Reformada, o organizador geral é o Joel Bick. O Joel Bick, ele é bem conhecido no meio reformado em relação a estudos e pesquisas sobre o movimento puritano. Talvez hoje em vida o Joel Bick deva ser o maior estudioso a respeito dos puritanos. Então, essa Bíblia aqui, ela é muito voltada para a parte de aplicação, porque o movimento puritano era um movimento que era muito voltado para a aplicação da Bíblia na nossa vida diária, como o cristão deve ser na escola, na família, no trabalho, em todas as áreas da vida. E essa influência dos puritanos no Joel Bick faz com que essa Bíblia tenha esse caráter muito voltado para a aplicação, e já já vocês vão observar exemplos disso no texto. E continuando aqui, ela vai ter uma lista de artigos no texto, lista alfabética dos livros, é tudo normal, geralmente as Bíblias sempre tem isso. Ela vai ter esse trechinho aqui, o que aconteceu entre os testamentos. Ela é uma tradução dessa Bíblia em inglês, né? A Reformation Heritage KJV Study Bible. E vamos lá. Mais a lista dos livros aqui. E a parte que geralmente as pessoas mais gostam de ver nas Bíblias de estudo são as ferramentas de estudo. Então, como eu falei, pelo fato do Joel Bick ser muito focado, assim, muito interessado na parte de vida devocional, aqui tem muito conteúdo voltado para a aplicação do texto bíblico na nossa vida. Então, olha aqui, ó, para viver como cristão, ir a Cristo, a união com Cristo,
experiência da justificação e adoção. Então tem todos esses conteúdos aqui, ó. Comunhão com os cristãos, por que e como oramos, amor a Deus, temor a Deus, vida segundo os 10 mandamentos, humildade, como matar o orgulho, lidar com as críticas. Então tem muito conteúdo voltado para a nossa vida prática. E também tem ferramentas a respeito da época da reforma da igreja. Então a gente tem aqui, daqui para frente, é mais conteúdo voltado para a história da igreja. Então a gente tem aqui, ó, os fundamentos apostólicos, a igreja dos mártires e confessores. Aqui a gente vê perseguição e heresia, Orígenes e Tertuliano, e por aí vai. Gregório o Grande, a controvérsia iconoclasta, acho que isso tem a ver com a questão das imagens. Que fala de Tomás de Aquino. Aqui a gente vê já a parte de Renascimento, já a parte mais voltada para a Reforma, né? John Wycliffe, Lutero, Calvino, e por aí vai. Tem também lá no final algumas confissões, credos e confissões, assim como a Bíblia de Genebra tem. Então aqui a gente tem o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, confissão belga, catecismo de Heidelberg, cânones de Dort e a confissão de fé de Westminster, o breve e o maior catecismo. Mais uma estratégia aqui de ler a Bíblia em um ano, tabela de pesos, moedas e medidas e a concordância no final. Ainda sobre a lista de artigos no texto, temos mais esses aqui, voltados para a doutrina de Deus, doutrina da criação, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina das últimas coisas, doutrina da igreja, doutrina da salvação. Então tem muito material também. Mais uma lista de livros aqui, mais uma explicação sobre a Bíblia. Olha aí que interessante isso aqui, a leitura experimental da Bíblia. Ler a Bíblia experimentalmente significa simplesmente lê-la com todo o coração, alma, mente e força. É assim que a Bíblia deve ser lida. Então é assim que a gente observa essa Bíblia de estudo aqui da herança reformada. É ler e aplicar para nossas vidas. Muitas Bíblias de estudo são focadas mais no aspecto doutrinário, ensinar o que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos, como a Bíblia de Genebra. Algumas pessoas reclamam que ela é muito tendenciosa para as doutrinas da reforma, mas eu não vejo isso. Ela tenta ser fiel ao que a Bíblia ensina dentro da própria teologia reformada. Eu tenho aqui, mesmo eu não sendo pentecostal, eu tenho a Bíblia de estudo pentecostal, e é lógico que ela vai interpretar a questão dos dons de acordo com o ponto de vista pentecostal. Então não digo que ela é uma Bíblia tendenciosa, ela apenas é uma Bíblia que tem um público voltado para a questão, a doutrina mais pentecostal. E a Bíblia de Genebra, ela tem uma influência grande em querer passar o ensino da teologia reformada. E a Bíblia aqui de estudo Herança Reformada, ela é uma Bíblia que tem conteúdo ensinando a teologia reformada, mas para mim o forte, o que se destaca, é a questão da aplicação. E quando eu digo aplicação, enquanto alguns materiais explicam o texto, essa Bíblia aqui, ela se propõe a... esses barulhos aqui é o cachorro, tá? Tá dando umas roncadas aqui enquanto eu gravo o vídeo. Voltando aqui, a questão da aplicação, que é o que eu faço com o texto. Como que eu aplico o que o texto ensina na minha Bíblia? Esse é o diferencial. Então, quando eu venho aqui, ó, a gente tem introdução ao Pentateuco, então ela não despreza a explicação do texto, ela é muito boa. Se você vir aqui, ó, introdução a Gênesis, tem aqui, ó, uma explicação muito boa a respeito de Gênesis, né? Olha aqui, só de introdução a Gênesis, a página anterior, essa outra página, ó, sinopse, o resumo, vem aqui tudo.
Tá vendo? Muita coisa a respeito do Gênesis. E aqui a gente tem um esboço, né? Um resumo dos capítulos. E aqui a gente vai ter o texto. Acho que ficou boa essa editoração aqui, bem separado, essa coluna dessa. Leitura boa, leitura agradável. E abaixo a gente tem as notas. E as notas explicando o texto, lógico, é uma Bíblia de estudo. Explicações bem objetivas, uma linguagem de fácil compreensão, porque parece que tem algumas traduções que ficam um pouco difícil de entender. Parece que o português não foi muito bem aplicado à nossa linguagem popular. Mas quando eu falei da aplicação, aqui é o que chama a atenção, essa seção que aparece nos comentários. Olha só, pensamentos para a devoção pessoal em família. Ao contrário de algumas Bíblias que têm essa parte de aplicação, mas elas aparecem em uma página e depois de muitas páginas, talvez 50 páginas, aí tem mais alguma coisa de aplicação, né, alguma coisa mais voltada para o seu devocional. Essa parte de aplicação é bem presente aqui. Quase toda página tem um trecho que não fica só explicando o texto, mas tem a aplicação do texto em nossas vidas. Olha só que interessante, ó. Pensamentos para devoção pessoal em família, ou seja, eu entendo o texto, eu leio os comentários, mas o que é que eu faço com o texto? O que é que isso muda na minha vida? Como a palavra de Deus transforma a minha vida? Olha só aqui, falando do capítulo 1 de Gênesis. Considere o poder de Deus na criação. E aqui ele faz uma ilustração. Se um computador observasse 10 milhões de estrelas por segundo, levaria 63 milhões de anos para contar todas elas. Esse é o poder do Todo-Poderoso. Olha só que interessante esse insight, essa reflexão a partir do texto bíblico. Então, aqui a gente tem nessa página, aqui a gente tem aqui um artigo sobre a criação e a glória de Deus, até adaptado das Institutas de João Calvino. E quando eu pulo a página, eu tenho aqui mais uma explicação a respeito do capítulo 2. E aqui eu já tenho mais pensamentos para a devoção pessoal em família. E aqui fale, guarde o dia do Senhor. Respeito do guardar o sábado ou domingo, no caso dos reformados, né, principalmente. Então, ó, outra aplicação aqui, ó. Honre o casamento como instituição divina e figura de Cristo e sua igreja. Nosso casamento deve refletir os diferentes papéis que o Senhor criou para o homem. Ou seja, aqui no início, já no capítulo 2 de Gênesis, já tem uma aplicação para que quando a gente lê o texto, a gente já aplicar em nossas vidas, não ficar só na doutrina, digamos assim, só na explicação do texto, mas é trazer para nossas vidas. Então, esse tipo de coisa, para quem prega ou faz estudo bíblico, é muito bom, porque você lê o texto, explica o texto e aplica o texto na vida do ouvinte. Então, aqui nessa página tem, aí eu vou virar, aqui a gente tem um artigo sobre a queda do homem, e a gente olhando aqui tem mais explicação do texto. E quando vira a página, mais pensamentos para a devoção pessoal em família, ou seja, eu tenho mais conteúdo para fazer o meu devocional e para edificar minha família, edificar a minha igreja, né? Seja no ambiente de devocional em casa, em família, ou preparando uma pregação. Então, aqui na outra página também tem mais pensamentos. Então, quase toda página tem esses pensamentos. Olha que eu virei a página aqui, já tem mais pensamentos aqui também. Então tem muito conteúdo voltado para a aplicação. E para o vídeo não ficar muito longo, outro detalhe que eu queria falar está aqui nesse comentário do versículo 7 do capítulo 4. Aqui no capítulo 4, no versículo 7, nesse comentário aqui, a gente está falando
do episódio de Caim e Abel, quando Caim mata o seu irmão Abel. E aqui na explicação tem uma nota interessante, ó. A interpretação é disputada, possivelmente significa que Abel seria sujeito a Caim por ser este seu irmão mais velho, ou que o pecado desejava Caim, mas ele podia obter vitória sobre o pecado por meio do Evangelho. Quando Deus falou, né, que o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Falando que Caim, Deus falando para Caim que Caim deveria dominar o pecado. Mas o que eu queria dizer é que aqui, logo no começo da Bíblia, no capítulo 4, essa Bíblia de estudo aqui, ela já tem a preocupação em ser uma Bíblia cristocêntrica, uma Bíblia voltada para Jesus Cristo e voltada para o que Jesus Cristo fez na cruz e para o Evangelho. Observe, não é todo mundo que lê Caim e vai observar Cristo na passagem. Então, aqui ele já tem essa preocupação de falar que Caim deveria ter lutado contra o pecado. E nós, como cristãos, nós devemos olhar o Evangelho para termos forças, para sermos vitoriosos sobre o pecado. Então, essa Bíblia, ela tem muita, não só nessa parte de pensamentos para devoção, mas muitos dos comentários vão contar a história da criação, a história da queda, a história da redenção que nós temos em Cristo e a glorificação quando Cristo nos buscar. Então, eu vou abrir alguma página aleatória aqui e abrir aqui, por exemplo, em 1 Samuel 17. E aqui, ó, olha só, vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Falando a respeito de Davi, ó. Davi era um pastor de ovelhas que arriscou a sua vida para lutar pelas ovelhas. Uma imagem daquilo que um rei devia ser e um tipo de Cristo. Olha só aqui, ó. Eu abri ao acaso, vocês viram que eu abri aqui durante a gravação do vídeo, e aqui em 1 Samuel 17 a gente já tem mais uma referência a Cristo. Cristo é o pastor das ovelhas. Então, essa Bíblia, ela tem muito conteúdo que os comentários se voltam para o que Cristo fez, se voltam para o Evangelho, se voltam para a questão de nós levarmos uma vida piedosa em todas as áreas de nossas vidas e aplicar o Evangelho. Então, esse para mim é o diferencial dessa Bíblia. Tem muita Bíblia boa que vai explicar o contexto da passagem, vai explicar alguma doutrina, mas fica por isso. É mais raso o ponto da aplicação em nossas vidas e não tem tanto esse caráter cristocêntrico de enxergar ainda no Antigo Testamento, como a gente viu em Gênesis ou Samuel, a questão de Cristo que viria centenas de anos depois. Então, é uma Bíblia que me chamou muita atenção por causa disso. Então a gente vai andando aqui, vou chegar aqui lá para depois de Apocalipse, para vocês verem o que é que tem. Então aqui eu já estou em Apocalipse 22. E depois a gente tem mais ferramentas de estudo para viver como cristão, ou seja, aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E a Cristo, união com Cristo, experiência da justificação e da adoção, muito conteúdo bom aqui de estudos. Aí aqui a gente mais para frente tem a história da igreja, né? Século IX, século VIII, um resumo do que aconteceu nesses séculos. Anselmo de Cantuária, Francisco de Assis e Tomás de Aquino. E por aí vai, a reforma da igreja na Inglaterra, Lutero, Calvino e a reforma, uma explicação aqui, um resumo da história. E aqui a gente chega na parte de credos e confissões. Então a gente tem o credo apostólico, e um resumo do credo, não é só o credo, mas tem um resumo do credo no sentido do contexto histórico da época. Credo atanasiano, aí ele fala
contexto histórico do credo athanasiano e aqui embaixo o credo. Em outras Bíblias só tem o credo em si, não tem o contexto histórico. Olha aqui a confissão belga. Então fala que é cadê aqui? O mais antigo dos padrões doutrinários das igrejas reformadas, confissão de fé. E aqui ele vai contando a história toda da confissão belga. E aqui no artigo 1 é que começa a confissão belga. Então tem aqui a origem da confissão, né? Então tem muito conteúdo aqui de credos e confissões. Olha o tantão que eu estou pegando aqui, ó, credos e confissões ainda. Aí depois chega a parte de concordância bíblica. A Malequita, aí ele vai dar uma referência para 1 Samuel, 1 Crônicas, sobre amanhã, Provérbios 27, Isaías, por aí vai. Depois disso, vamos ver o que é que tem aí depois. Depois que acaba, a gente tem mapas, né? Índice dos mapas e dos nomes geográficos. Então a gente vai ver mundo do Antigo Testamento, Egito, Sinai, divisão das tribos, reino de Saul, Davi, Salomão, Império Assírio, Babilônico, por aí vai, primeira, segunda, terceira viagem de Paulo. E aqui a gente tem os mapas com a qualidade muito boa, que é uma página mais grossa. E é isso, acabou os mapas e acabou o conteúdo. Mas, resumindo, final das contas, é uma Bíblia muito boa quando nós falamos de aplicação do texto. Não é só teologia, não é só doutrina, a explicação das passagens, que são muito boas aqui, mas o que fazer com o texto? Então, as notas devocionais dessa Bíblia são muito boas para aplicar o texto, seja no seu estudo particular, no seu devocional, seja no culto familiar, seja na própria preparação da sua pregação, quando você talvez está sem ideia de como aplicar o texto na congregação, transformar vidas. Então, ela é muito boa nisso. E o aspecto cristocêntrico das notas, dos artigos. De Gênesis a Apocalipse, há uma preocupação em mencionar a pessoa de Cristo, há uma preocupação em mostrar como o Evangelho salva a humanidade caída. Então, é uma Bíblia que, para mim, ela vale a pena você ter, tá? É uma Bíblia que as pessoas ficam perguntando, qual que é melhor, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Herança Reformada ou a Bíblia de Estudo de Genebra? Eu gosto das duas, as duas são diferentes, tá? A Bíblia de Estudo de Genebra vai explicar bem o texto, vai te dar uma base muito boa de teologia sistemática, ou seja, explicar tudo que é doutrina da Bíblia, o que é que a Bíblia fala de justificação, de adoção, de predestinação, o que é que a Bíblia fala a respeito de tudo que é doutrina que você vê na Bíblia. O Espírito Santo, Deus, Cristo, tudo que vai estar, membresia de igreja, todas essas doutrinas de forma separada vão ter uma boa explicação aqui. Agora, quando a gente fala de aplicação, como ser mais santo, como viver melhor para Deus, digamos assim, que os estudos dessa Bíblia aqui são melhores, porque, como eu falei, o Joel Bick, que é o editor, ele pesquisou e estudou bastante a vida dos puritanos, e os puritanos talvez foram os nossos irmãos que mais tiveram esse destaque na questão de levar uma vida piedosa e temente a Deus. Então era isso, e deixem suas sugestões de novas Bíblias aí para eu trazer alguma resenha para vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau.